Hoje a gente vai falar sobre risco nutricional. Eu vou falar sobre como identificar o risco nutricional do paciente alérgico, quais são os fatores que podem aumentar esse risco nutricional e quais seriam então as estratégias para a gente minimizar esse risco nutricional. Eu trabalho nessa área da alergia alimentar, já tenho quase 17 anos. Tenho aqui, olha, algumas colaborações, alguns livros, alguns capítulos de livros. Cheguei a receber mais uma colaboração, então esse daqui é o mais recente das colaborações que eu participei, de capítulos de livros, desses livros, e esses daqui são os livros que eu organizei, ou ajudei a organizar. Então, é com essa bagagem que eu quero dividir esses conhecimentos aqui com vocês. E a minha vontade mesmo é fortalecer muitos nutricionistas para trabalharem com alergia alimentar, porque inclusive ao longo dessa live você vai entender bem essa importância. Porque o que eu vejo que tem muitos pediatras, alergistas, gastros, que atendem inúmeros pacientes com alergia alimentar, mas muitos não sabem para quem indicar para cuidar da dieta desse paciente, para orientar a dieta. Muitos não têm nutricionistas parceiros em quem eles possam confiar. Então, o que eu quero é formar uma rede de nutricionistas parceiros que possam, então, estar ali à disposição para atender esses pacientes. Porque, de fato, como eu vou colocar aqui ao longo dessa live, o risco nutricional, ele existe muito. Então, uma das primeiras coisas que eu acho importantíssimas para a gente entender assim, é que risco nutricional é diferente de comprometimento nutricional. E, infelizmente, muitas vezes, os pacientes só são encaminhados para os nutricionistas quando eles já estão com o seu estado nutricional comprometido. Então, quando o médico acaba identificando que aquela criança está com baixo peso, ou então está assim, estagnada na curva de crescimento, ou está perdendo peso, muitas vezes é só nessas condições em que eles conseguem pensar em enviar para o nutricionista, para encaminhar para o nutricionista. E aí, muitas vezes, já chega para a gente o paciente que está muito comprometido, às vezes com uma seletividade alimentar muito importante. E aí, quando o pediatra desiste de simplesmente ficar suplementando tudo, aí ele manda para o nutricionista para a gente tentar consertar a bagunça. Mas a ideia é que a gente consiga perceber, identificar o risco nutricional antes do comprometimento. Então, ponto número 1 é isso, a gente identificar, gente. E o que é o risco nutricional? Bom, identificando a diferença. Comprometimento é o que eu falei, é quando o paciente já está apresentando sinais de carência nutricional ou então já está com os seus exames bioquímicos alterados ou já está tendo repercussões negativas em peso e estatura. Isso, na minha opinião, já é comprometimento nutricional. E o risco? Como é que a gente identifica o risco? O risco a gente identifica antes. Se a gente for pensar no que nós aprendemos na faculdade sobre essas questões relacionadas ao risco nutricional, como é que a gente identifica um risco nutricional? Como a gente aprendeu na faculdade de nutrição, é fazendo o quê? Uma avaliação nutricional, aplicando uma anamnese. E quando a gente faz uma avaliação nutricional, a gente tem vários métodos de avaliação nutricional. A gente soma o máximo de métodos que a gente consegue usar para determinados casos, para que a gente dê um diagnóstico nutricional, não é mesmo? Então, desses métodos, eu vou falar que a gente tem a antropometria, né? O peso, altura, circunferências e dobras de acordo com a idade. A gente tem os exames bioquímicos, a gente tem aquele exame físico clínico, né? Aquela semiológico, nutricional, para a gente identificar sinais. Mas tem uma das coisas que eu acho assim fundamentais e importantíssimas, que é a avaliação do consumo alimentar. Então, se a gente partir do princípio já da nutrição que a gente aprendeu, mas nem dando foco para alergia alimentar. Se eu for falar
nessa aplicação deste método de avaliação do consumo alimentar como um método de avaliação nutricional, o que eu quero ali? Eu quero identificar se o paciente, se ele tem erros alimentares, se ele deixa de comer grupos de alimentos específicos que seriam importantes para ele. Então, eu quero identificar essas questões, o que é que ele come, qual que é a relação dele com o alimento, qual é o comportamento dele. Então, a gente faz aquela série de perguntas, né? Desde a aplicação dos nossos inquéritos nutricionais, que poderiam ser recordatório de 24 horas, ou diário, registro alimentar, questionário de frequência alimentar, não é mesmo? Só que a gente também pergunta como que é o comportamento da pessoa, não é? A gente pergunta se ela come na frente da televisão, se ela come em família ou não, quais são os horários da alimentação dela. Então, como que é a frequência de compras, né? Como que eles consomem em relação ali a óleo, açúcar, sal, se compram muitos alimentos industrializados, quais são os temperos, enfim. Não é assim que a gente identifica? E aí, quando a gente identificar erros, qual é o nosso papel, Nutris? Nós já vamos mudar esses erros, nós já vamos tentar corrigir esses erros. Nós não vamos esperar que o paciente adoeça, que ele realmente tenha um comprometimento nutricional para nós agirmos. Então, é dessa forma que a gente tem que continuar pensando. Então, se eu identifico, vamos supor, que um paciente não consome nenhum produto de origem animal, qual é o alerta que me vem? Bom, peraí, então ele não está consumindo fontes de B12, se ele não consumir boas fontes de proteínas, fizer uma boa combinação ali entre cereais e leguminosas, talvez lhe falte aminoácidos essenciais, se ele não consumir boa quantidade de feijões, verduras, pode ser que falte ferro. Então, é dessa forma que a gente vai seguindo, que a gente vai pensando. Então, na alergia alimentar, a gente vai usar o mesmo raciocínio. Então, sendo assim, dependendo do tipo de alimento envolvido nas questões de alergia alimentar daquele paciente, ele já está em risco nutricional a partir do diagnóstico dele, tá? Então, isso é a identificação de risco. Então, a identificação do risco nutricional já vai a partir daí. Então, é assim, vamos pensar, linkando isso com a alergia alimentar. Vamos supor que seja uma pessoa que só tem alergia à banana. Gente, ok, não comer banana e comer todas as outras frutas, verduras, legumes, não é mesmo? Mas, vamos supor que a pessoa tem alergia ao leite de vaca. Ela vai ter que restringir um grupo inteiro de alimentos. Ela não vai poder consumir leite, derivados de leite, nenhuma preparação que leve esses alimentos como ingredientes. Então, já aumenta muito o risco de comprometimento nutricional dela. O risco nutricional aumenta quando a gente sabe que a pessoa tem alergia ao leite de vaca. E outra questão que aumenta muito o risco nutricional é quando ela tem alergia a 2 ou mais alimentos. Então, quanto mais alimentos nós vamos excluindo da dieta da pessoa, maior é o risco nutricional dela, porque ela perde a chance de consumir nutrientes que seriam veiculados por esses alimentos, né? Eu vou identificar o risco nutricional avaliando principalmente o consumo alimentar, sem esperar que haja já o comprometimento. Se eu identificar comprometimento, nossa, aí que eu tenho que agir com mais pressa ainda. Mas na nutrição, a gente sempre tem que tentar trabalhar com prevenção. Então, a gente já vê lá na frente que com esse hábito, ele pode desenvolver determinadas carências ou determinadas doenças crônicas, né? Não transmissíveis. Então, a gente já identifica. E aí, a gente trabalha com a correção daqueles hábitos, certo? Então, é sempre assim que a gente vai trabalhar, Nutri. Sempre nessa ideia da prevenção. Bom, aí, voltando para o segundo ponto que eu falei, que são os fatores que vão agravar o risco nutricional. Então, a alergia ao leite de vaca é um fator agravante para o risco nutricional do paciente.
E alergia a 2 ou mais alimentos também é um agravante. E olha, eu acho fundamental falar disso, porque a gente sabe que tem, assim, um discurso forte por aí de pessoas que dizem que ninguém deve consumir leite, que leite não é para humanos, etc. Tá, ok, tudo bem fazer esse discurso, mas uma questão é quando a pessoa consome pouco, ou consome de vez em quando, ou então já sabendo que ela vai tirar o leite da dieta, ela já faz adaptações, quando aquilo é uma opção, ela já faz adaptações para suprir nutricionalmente a falta daquele alimento. Mas nos casos de alergia alimentar, nem sempre a pessoa está preparada para isso e nem sempre ela sabe como fazer as substituições corretas. Então, o ideal o que é? Quando ela tem esse diagnóstico, ou suspeita do diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, ela já deve ser encaminhada para o nutricionista, para o nutricionista fazer os ajustes desde o início, que é para segurar isso mesmo. Porque assim, não é simples a questão, imagina, ninguém deveria tomar leite, tá tudo certo. Gente, não é bem assim. A gente sabe que se a gente for olhar as tabelas de informação nutricional dos alimentos, nós vamos ver que as principais fontes de cálcio, por exemplo, são os laticínios. Isso não tem como negar. As verduras verdes escuras contêm cálcio? Contém. As castanhas contêm. Peixes contêm. Muitos contêm. Mas se a gente for fazer a soma até atingir as recomendações de ingestão diária, que ficam, dependendo da idade, em torno de 700, 1000 miligramas, na adolescência mais ainda, 1200 miligramas, é muito cálcio, gente. E aí fica difícil adquirir isso somente através das verduras, por mais que a pessoa consuma. Teria que consumir uma quantidade muito grande para poder atingir. Então, se eu for tomar por base, por exemplo, os veganos, eles sacam já quais são as fontes nutricionais e alternativas e eles vão atrás, porque eles sabem que sem o leite vai fazer falta ali. Sem o leite pode ser que falte. Então, tahine acaba sendo uma fonte interessante. Enfim, eles vão fazendo todo um esforço para poder compor e ainda assim, se necessário, ainda temos que pensar em suplementações. Porque tem diversos estudos já mostrando que as crianças, quando a gente compara, diversos não são diversos, são poucos estudos, não são muitos, tá? Mas vou citar uns 5, pelo menos, que mostram que se eu for comparar as crianças que são alérgicas a leite de vaca com as crianças que não são, geralmente as alérgicas elas são mais baixas do que as que consomem leite normalmente. Não é que elas ficam com baixa estatura, não, elas continuam com a estatura adequada para a idade, mas comparando os dois grupos, geralmente elas são mais baixas. Então, alguma coisa tem aí, né? E geralmente o que a gente percebe realmente é uma alteração nas questões dos micronutrientes presentes na dieta. Recentemente eu orientei uma pesquisa que até já foi aprovada agora para publicação. Então, estou dando spoiler, mas logo vocês vão poder ter o artigo em mãos para ler com mais detalhes. Mas nós comparamos a alimentação dos alérgicos a leite e dos não alérgicos em relação aos aminoácidos, qualidade dos aminoácidos e quantidade de proteína. E o que nós observamos é que não teve diferença entre os grupos. Então, mesmo os que não consumiam leite, eles tiveram uma boa ingestão de aminoácidos. Mas, gente, olha que interessante que foi. Esse estudo foi muito legal, porque a gente viu que não houve diferença ali na quantidade de proteína e na qualidade dos aminoácidos, mas por quê? Geralmente, os alérgicos a leite consumiam mais arroz, feijão e carne no almoço e no jantar, comparando com os não alérgicos, porque como os não alérgicos, eles consumiam muitas vezes leite derivados no almoço, no café da manhã e nos lanches, e às vezes antes de dormir, eles já tinham uma certa ingestão proteica nesses horários, né?
Agora, os alérgicos, como não tinham muita ingestão proteica nesses lanches, eles compensavam com a ingestão nas refeições principais. Então, às vezes não é nem a proteína a questão. A gente sabe que, de maneira geral, a nossa alimentação ela é até hiperproteica em relação às recomendações, né? Ela ultrapassa as recomendações, mas não hiperproteica no sentido do balanço entre os macronutrientes, mas muitas vezes ultrapassa as recomendações que seriam para proteína, é isso que eu quero dizer. Mas para micronutrientes, às vezes retirando o leite de vaca pode fazer diferença, tá? Então, é importante a gente entender que ter alergia ao leite de vaca é um fator de risco nutricional. E alergia para 2 ou mais alimentos também é um fator de risco nutricional. Então, quanto mais alimentos nós vamos tirando, maior é o risco nutricional. Se eu trabalhar também com famílias que são veganas ou vegetarianas, aumenta o risco nutricional, se além da alergia alimentar eles tiverem essas restrições por opção. E também se tiverem restrições impostas por questões religiosas ou culturais. A gente sabe que tem muito. Então, quanto mais restrições são feitas, maior é o risco nutricional do paciente. Aí outros agravantes seriam seletividade alimentar ou dificuldade alimentar, então aquele paciente que também já não aceita ampla gama de alimentos, né, que tem uma opção ali, um cardápio muito restrito. E a outra questão seriam crianças que mantêm processos inflamatórios. Então, geralmente, quem tem alergia, se tiver também outras comorbidades, como asma, rinite, isso já aumenta o risco nutricional. E se forem doenças como dermatite atópica, esofagite eosinofílica, que são doenças inflamatórias, se a pessoa mantiver seu estado inflamatório, isso também agrava o risco nutricional, aumenta o risco de déficit de crescimento, inclusive. Então, já tem estudos mostrando também que quando a pessoa tem essas comorbidades inflamatórias, ela tem liberação de mediadores que vão interferir nos hormônios de crescimento. E então, vão acabar interferindo no ganho estatural da criança, de maneira geral, por conta da própria enfermidade. Isso é bem interessante a gente entender, porque, é claro, nós vamos trabalhar ao máximo dentro do que a gente pode ali da nutrição, mas a gente também não pode achar que toda a culpa da criança, nesses casos de alergia e crianças com doenças alérgicas graves, a gente não pode achar que toda a culpa do comprometimento estatural, o baixo ganho de peso é nutricional, ok? Então, a gente vai fazer a nossa parte, mas também vamos aí nos perdoar caso a gente não consiga fazer milagres, né? Eu acho que isso é fundamental também para a gente não entrar em culpas como profissionais, ficar achando, eu queria muito ajudar esse paciente, mas eu não estou conseguindo. Então, é importante a gente entender a doença para a gente também não se culpar e para a gente saber até onde a gente vai. E aí, eu deixei muito claro aqui as questões de que quanto mais alimentos a gente retira, maior é o risco nutricional. Então, agora eu vou entrar no terceiro ponto aqui dessa live, que seria como que eu faço então para minimizar os riscos nutricionais desse paciente. Se eu já sei que isso existe, então, Nutri, por que é que eu, Raquel Bicudo, falo tanto nas questões de esclarecimento de diagnóstico de alergia alimentar, para que a gente faça orientações de restrições apenas quando necessário? Porque eu não quero aumentar o risco de comprometimento nutricional do paciente. Então, é sempre importante a gente orientar as dietas de restrição apenas do que for necessário, né? Então, é isso. Se eu for pensar aqui em reduzir riscos nutricionais, poxa, eu vou retirar o mínimo de alimentos possível e vou fazer todo um trabalho para aumentar as opções de cardápio ali da pessoa. Então, eu tenho que fazer todo um trabalho para evitar a seletividade alimentar, a dificuldade alimentar.
E aí eu tenho que entender quais são os gatilhos que podem levar a essa seletividade, a essa dificuldade, e saber também trabalhar em conjunto com psicólogos, porque se necessário eu vou encaminhar para os psicólogos para que isso não se agrave, né? Para que a pessoa perca o medo de comer. Então a gente tem que avançar, sempre trabalhando em conjunto com um médico competente que esteja ali abraçando a causa e disposto para, inclusive, fazer testes de provocação oral, se necessário, para que a gente possa, com segurança, ampliar o cardápio dessas pessoas. Vou fazer leitura aqui de um comentário da Liana, que é uma nutricionista que eu respeito muito, minha aluna dos meus cursos, uma grande amiga. Quero ler o comentário dela. Muitos profissionais pensam que pelo fato de o paciente usar fórmula infantil anula o risco nutricional, mas até o uso excessivo da fórmula aumenta esse risco pelo consumo menor de comida de verdade. Excelente contribuição, Liana. É exatamente este o ponto. Nossa, exatamente. Obrigada por essa contribuição, porque aí você me ajudou aqui a linkar com esse raciocínio. Exato. Porque o que acontece? Em locais onde as pessoas têm a dispensação de fórmulas, conseguem pegar gratuitamente as fórmulas até os 2 anos de idade, geralmente, em local que vai até 1 ano, mas hoje em dia muitos já vão até os 2 anos, o que a pessoa pensa? Ah, tá tomando fórmula, tá bem nutrido, tá suprido. As pessoas pensam que aquela é uma fórmula mágica, especialmente fórmulas à base de aminoácidos livres. Eu não sei o que acontece, mas pensam que aquilo é a fórmula mágica, a melhor nutrição do mundo. E não é. Gente, é algo que foge totalmente do fisiológico, porque ninguém foi feito para absorver apenas aminoácidos. Nós fomos feitos para digerir alimentos, absorver ali peptídeos maiores, né? Dipeptídeos, tripeptídeos, aminoácidos livres também, mas não apenas aminoácidos livres. E muitas vezes essa fórmula ela é adequada para criança até 1 ano de idade, depois não. Então, qual que é a grande questão? Se acomodam no uso dessa fórmula e não incentivam a alimentação de verdade, com frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, carnes, enfim, chega com 2 anos de idade, se a criança não recebe mais a fórmula, a família fica sem base, é a criança menos ainda, né? Fica sem saber o que oferecer. Então, qual que é o nosso papel? Que é o que eu falei desde o início. Se eu estou trabalhando com prevenção, eu já identifico, ele tem alergia, então eu vou ter que ser muito mais intensa na minha educação nutricional, encorajando o consumo de ampla variedade de alimentos de verdade, para que isso seja a base da alimentação dessa criança, e não essa fórmula infantil. De tal forma que quando essa fórmula, a criança já não receber essa fórmula, a alimentação dela vai estar garantida. No máximo eu vou usar uma bebida vegetal enriquecida com cálcio para compor o cardápio dela em café da manhã e lanches. No máximo isso. Mas o que eu tenho que lembrar é que quando eu tiro leite de vaca, eu frisei a questão relacionada ao cálcio, né? Porque realmente os laticínios são a principal fonte desse nutriente, mas o leite ele tem vários outros nutrientes. Então tem vitamina A, tem proteínas de alto valor biológico, tem vitamina B12, vitamina B5, vitamina B2, tem vitamina D, especialmente se for um leite integral ou um leite enriquecido. Então tem gordura também, né, se for um leite integral. Então ele é fonte de várias coisas. Então não adianta simplesmente eu trocar por uma bebida vegetal. Eu tenho que pensar na alimentação da pessoa como um todo ao longo do dia. Eu dei o exemplo do trabalho que a Elaine acabou de desenvolver, né? Uma nutricionista também de muito respeito, minha parceira na Alergia Alimentar, em diversas publicações. Vou fazer até propaganda da Elaine. Nesse livro aqui, Alimentação Saudável e Alergia Alimentar, a Elaine desenvolveu todas as receitas, focando a alergia a múltiplos alimentos e focando receitas com grande qualidade nutricional, pensando justamente nisso, né, para que os alimentos
de verdade, as preparações culinárias sejam a base da alimentação do alérgico e consigam suprir as suas necessidades. Então, o nutricionista, ele tem que ir trabalhando essa mentalidade desde sempre, né? Eu vejo as pessoas falando assim, eu acompanho com alergista ou com pediatra, mas nunca fui no nutricionista. Como assim? Então, Nutris, vamos ocupar esse nosso espaço, nutrindo o paciente. Focando que na alergia alimentar, eu vou focar muito mais em dar alimentos do que restringir. A gente vai restringir apenas aquilo que o paciente realmente é alérgico. Então, trabalhar com alergia alimentar não é aprender a tirar os alimentos potencialmente alergênicos da dieta de todo mundo e manejar a dieta assim. Não, não é isso. De maneira alguma. A gente só vai retirar os alimentos que de fato a pessoa for alérgica e nós vamos explorar ao máximo todas as outras opções dietéticas, né? Todos os outros alimentos que a pessoa pode consumir. Então, a gente vai trabalhar ativamente na educação nutricional, né? Avaliação nutricional, avaliação do comportamento alimentar e continuar neste caminho. Este é o caminho. Suplementações a gente vai usar quando nós julgarmos necessário e quando já estiver esgotadas as nossas possibilidades de tentativas ali através de alimentos. Tá, dependendo do caso, se a pessoa estiver muito comprometida, você pode começar já com um suplemento enquanto você trabalha a educação nutricional, mas sempre objetivando o quê? Desmamar esse suplemento. A gente não quer que ninguém viva à base de fórmulas infantis e suplementos manipulados ou comprados prontos na farmácia, polivitamínicos, poliminerais. Isso existe, caso seja necessário, sim, mas trabalhar com alergia alimentar não é sair prescrevendo um monte de suplementos e probióticos e fórmulas especiais, não. Porque eu vejo, muitas vezes o nutricionista chega para mim com essa ansiedade, mas eu não sei o que eu vou prescrever. Você vai prescrever arroz, feijão, salada, legumes, verduras, frutas, é isso que você vai prescrever. Né? Aveia, milho, você vai trabalhar com o que você tiver disponível, certo? E explorar ao máximo as possibilidades dentro desse universo. A gente sabe que existe toda uma vida moderna, que às vezes a gente tem dificuldade para cozinhar, não tem tempo. Eu achei muito interessante que a Elaine, ao desenvolver essas receitas, ela testou todas em relação ao congelamento. E ela colocou ali as observações, se era possível congelar, como congelar aquilo, como descongelar. Então, isso é focar também nessa ideia de que todo mundo tem uma vida corrida, moderna, tudo bem, né? Todo mundo tem que trabalhar e cuidar da casa, dos filhos e de todo mundo. Ninguém está negando os produtos de prateleira de maneira geral, não. Só que a gente precisa o quê? Ajudar o nosso paciente a escolher os melhores produtos, né? Aqueles que têm o menor número de ingredientes, com o menor número de ingredientes, com o menor número de aditivos químicos possível, né? Aqueles ingredientes em que a gente identifique aquilo como alimento realmente, né? Com baixo teor de açúcar, baixo teor de sódio, com bastante fibras, né? Sem gordura trans, sem excesso de gordura saturada. É assim que a gente vai trabalhar, Nutri, para reduzir o risco nutricional. Então, a gente tentar não fazer restrições desnecessárias é fundamental assim, para o sucesso do nosso trabalho, né? Ao invés de, muitas vezes a gente vê por aí, às vezes pessoas querendo fazer dietas de restrições com base em exames, pedindo exames sem necessidade, aí pede o exame, quer tirar aquilo tudo que veio positivo, né? Não tem como, porque a nutrição, tem gente que esquece dos alimentos e fica pensando só nos suplementos. Os suplementos, eles podem ser usados, devem ser usados quando houver necessidade, este é o ponto. As fórmulas infantis, elas serão indicadas quando houver necessidade, mas qual que é o melhor alimento antes das fórmulas infantis? É o leite materno. Então, a gente tem que o quê? Trabalhar como é que a gente vai fazer para apoiar, incentivar,
o aleitamento materno, orientar a mãe, dar esse suporte para ela. Então, é esse o meu discurso, tá? É nesse caminho que, como nutricionista, eu quero trazer nutricionistas para caminharem comigo. É por esse caminho que eu venho trilhando aí há 17 anos, muito feliz fazendo o que eu faço, sabe, sendo reconhecida pelos médicos, pela minha atuação. Então, eu acho que a gente tem que aprender exatamente isso, né? A mostrar que a gente é necessário, né? Nós precisamos estar ali trabalhando e orientando as dietas de restrições. Os médicos, eles têm que perceber que faz diferença. Porque quando a gente faz uma avaliação nutricional bem feita e dá um feedback para ele, mostra no nosso relatório e fala, olha, eu identifiquei tais erros nutricionais. Porque às vezes, gente, falta de habilidades culinárias já é um diagnóstico nutricional. Olha, eu identifiquei que naquela família, aquela mãe não sabe cozinhar, então nós vamos pensar em outras estratégias, vamos ver se é possível indicar uma cozinheira que vá até a casa dela preparar as coisas, o que a gente vai ter de recurso, se a gente vai indicar, se ela vai aprender a cozinhar e nós vamos ensinar, ou se nós vamos indicar locais seguros para ela, para que ela compre, né? Hoje em dia tem muita gente trabalhando com culinária inclusiva, né? Com essa gastronomia inclusiva, voltada para as pessoas com restrições alimentares. Então a gente tem que ir de fato neste caminho, certo? Então, essas são os meus principais recados aqui em relação, em relação a essas questões do risco nutricional e alergia alimentar, tá? Então, de maneira resumida, risco nutricional não é comprometimento. Quando falta um grupo de alimentos importantes, isso já é visto como um risco nutricional e nós já temos que atuar logo. Um outro fator, gente, que acaba agravando o risco nutricional, que eu esqueci de mencionar e eu vou falar agora, que eu acho também muito importante a gente lembrar, é o seguinte: quando o paciente ele começa a declinar na curva, ou então estagnar ali no ganho de peso, não ganha peso o suficiente, às vezes o pediatra, o profissional que detecta isso, passa essa informação para a família de uma forma que acaba trazendo uma ansiedade grande para essa família, ela fica com medo e aí ela passa a ter um comportamento que é desrespeitoso, porque ela começa a pensar, nossa, então meu filho tem que comer de todo jeito, porque ele não tá ganhando peso, eu tenho que fazer ele comer. E aí o que acontece? Ela, aquela ansiedade de que o meu filho não pode perder peso, ele não pode deixar de crescer, ela começa a querer colocar alimentos goela abaixo, né? Seja como for. Então ela apela para tudo, para liquidificar os alimentos, apela para dar só aquilo que a criança gosta, apela para chantagens ou para uso de tablet, celular, qualquer coisa para distrair a criança e conseguir colocar a comida na boca dela. E por que eu falo que isso é desrespeitoso? Porque aí esquece aquela premissa que é a divisão de responsabilidades. Como que é a divisão de responsabilidades? É assim, os pais, eles são responsáveis por definir o que a criança vai comer, onde ela vai comer e quando ela vai comer. Então, eles é que decidem quais alimentos dar, qual é o local dessa refeição e os horários. Mas quem decide se vai comer e quanto é a criança. Então, há essa divisão de responsabilidades. E a gente precisa respeitar isso, porque a criança é que define quanto ela quer comer e o que. A gente pode incentivá-la a comer coisas através do próprio exemplo dos pais, do próprio contexto onde ela vive. Então, a gente vai trabalhar com incentivo. A gente quer que ela coma quando ela sinta vontade, prazer, quando ela se sinta ali com vontade realmente de comer. Mas não é para colocar essa comida e fazer com que a criança coma tudo que está no prato e tudo mais. Isso não pode acontecer. Isso é desrespeitoso. Então, a criança, ela tem que saber quanto ela quer comer, que horas ela está satisfeita, quando ela já não quer mais. Isso tem que ser respeitado. Então, quando o pai
e a mãe recebem aquela informação de que o seu filho não está crescendo, olha, precisa dar comida para ele, dá um jeito, procura um nutricionista, ou às vezes nem indica um nutricionista, né? Só passam essa informação. E aí isso é um gatilho para as dificuldades alimentares, seletividade alimentar, porque a criança se sente acuada conforme o manejo dos pais, e isso dificulta ainda mais, né? Voltando aqui para esse nosso papo sobre risco nutricional e alergia alimentar, se a gente identifica essas questões, seja a família que quer alimentar a criança de todo jeito, né? Às vezes até fazendo chantagens ou usando ali recursos, como eu disse, de tablet, de celular, de distrações e tal. Ou então o contrário, né? Tipo, se não comer tudo vai apanhar, coisas do tipo. Ou se comer tudo vai ganhar sobremesa, essas coisas que a gente sabe que não são legais, né? Então a gente vê isso acontecer. E o outro lado também, às vezes o medo da família é tão grande em relação ao risco da criança ter algum tipo de reação, que a família começa a fazer restrições exageradas, não oferece alimentos novos, acaba fazendo uma introdução alimentar muito lenta e com uma pouquíssima variedade de alimentos, porque ela tem medo de oferecer coisas e a criança vir a ter reação. E aí, por conta desse medo, ela vai se paralisando no medo, e quando vai ver, a criança não evolui em relação a texturas, não evolui em relação a ampliar o cardápio. E a família que não tem orientação nutricional, ela vai fazer o quê? Ela entra para grupos de mães de alérgicos e ela começa a ouvir: meu filho tem alergia a morango. Pronto, ela já não dá morango pro filho dela. Meu filho tem alergia a abacate, o outro a banana, o outro a batata, o outro ao arroz, o outro frango, peixe. Quando vê, ela já não dá mais nada. Ela fala: eu não vou dar nada, porque eu já ouvi falar que tudo isso é alergênico. E, gente, ouçam bem esse conceito. Qualquer alimento pode causar alergia alimentar. Então, nós não devemos fazer restrições com base na fama de mal daquele alimento. Então, a gente não vai restringir porque ele é potencialmente alergênico, porque ele está envolvido ali com alergias alimentares num grande número de pessoas. Não. O que importa é como ele se comporta no comportamento, ali no corpo do indivíduo que está consumindo aquilo. Então, a gente só vai restringir aquele alimento que realmente está causando mal para a pessoa. Aí nós vamos orientar a dieta de restrição. E quando eu falo de alergia alimentar, é uma restrição absoluta. Ela não pode comer nem um pouquinho daquele alimento. O que muitas vezes pode até implicar num outro risco, que aí é assunto para uma outra live, que seria o risco de redução na sua qualidade de vida, impacto negativo na sua qualidade de vida, risco de prejuízos psicossociais. Então, quando eu falo de alergia alimentar, dietas de restrições, eu estou falando desses dois riscos, risco nutricional e risco psicossocial. Então, a gente precisa se comprometer e entender, então, que o caminho não é apenas o da restrição. E por isso que eu sempre falo também em ajudar a esclarecer se o paciente tolera ou não tolera aquilo. Se aquilo é uma alergia alimentar ou uma intolerância, porque nos casos de intolerância é possível descobrir qual é o limiar de tolerância da pessoa, de forma que ela não vai precisar retirar completamente aquele alimento, mas sim manter o consumo daquilo que ela consegue tolerar na quantidade que ela tolera sem ter sintomas desagradáveis. Então, são tratamentos diferentes. Por isso, o nutricionista precisa entender essas diferenças e precisa atuar para que ele, de fato, ajude o seu paciente. E, quando ele ajuda, de fato, o paciente, eu lembro do meu primeiro caso, que eu vi os pacientes, assim, eram duas crianças, e eu vi eles subirem na curva, porque eu adequei a dieta. Aí, a gente consegue ver o quê? Que ver o resultado. E o que vai acontecer? Mais indicações.
porque aí ela vai contar para as pessoas que teve sucesso com você, ela vai fazer propaganda positiva do seu trabalho, os médicos que vão receber os seus relatórios vão olhar e falar assim, poxa vida, essa nutricionista trabalha bem, hein? Isso aí que ela faz eu não sei fazer não. Essa avaliação que ela fez toda aí sobre o que a pessoa consome, uma avaliação, né, toda qualitativa ali, pontuando que essa pessoa consome muitos industrializados, que os horários da refeição não estão bons, que ela está consumindo aqui, está faltando a presença da família na dieta. Poxa, isso é um olhar ampliado. Então, o nutricionista ele tem a possibilidade tanto de fazer avaliações quantitativas, quando a gente calcula de fato o cardápio e a gente compara com as recomendações, e aí é interessante quando a gente trabalha com recordatórios, mais registros de 3 dias, por exemplo, onde a gente tem um número maior e consegue fazer ali uma média do consumo. Quando a gente trabalha com questionário de frequência, a gente vê que, olha, ele nunca come frutas ricas em vitamina C, provavelmente isso daí deve estar em falta, sabe? Quando a gente amplia o olhar para isso. Então, a gente tem tantas formas qualitativas quanto quantitativas de avaliar. E avaliar todo um comportamento. E isso faz diferença. Quando a gente detecta onde está o problema, a gente foca em 2, 3 metas principais e tem resultado. E a partir dali, depois, determina outras metas, vai atrás dela e continua acompanhando o paciente e vendo o resultado acontecer. Hoje eu vejo mães falando assim, Raquel, muito obrigada, que bom que eu te encontrei, porque se fosse depender das primeiras orientações que eu recebia, meu filho estava comendo arroz, batata e frango até hoje, nunca teria evoluído. Então, a gente precisa ter conhecimento para a gente poder ter coragem de ajudar de verdade essas famílias.